Paz do Senhor, meus amados irmãos. Evanilson Davi, no canal Chega Mais Perto, não é isso? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, meus amados, chegaremos mais perto da palavra do Senhor através de um testemunho pessoal, né? E com o texto bíblico que está escrito em João 10, capítulo 10, versículo 10 também. Está escrito da seguinte forma: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O Senhor nos diz isso, não é isso? O Senhor nos dá essa palavra, e para a honra e glória dele, tá? Vamos fazer uma analogia com um testemunho que eu tenho, né? A dar, tal, tá? Meus amados, quando o Senhor fala isso, Ele está dizendo que o inimigo, quando Ele se refere ao ladrão, Ele se refere ao inimigo. Quando Ele se refere ao inimigo, Ele está nos dizendo que seriam quem? Quem é o inimigo de Jesus? Satanás. Né? Satanás e seus anjos, seus principados e potestades, enfim. Esse é o inimigo. E a função dele, a função desses espíritos malignos as funções deles são como principais ali descritas como roubar, matar e destruir. Concordam comigo? E claro, tem Jesus, que a função de Jesus é dar vida e vida com abundância. Tá certo, meus irmãos? Então, esse versículo, ele se refere como ladrão ao inimigo e Jesus como Jesus, tá? E como nós podemos analisar melhor isso? Como nós podemos aplicar melhor isso em nossas vidas? Bem, existe uma coisa que, de fato, eu não gosto, sabe? De verdade, eu não gosto nunca gostei de mencionar, de falar, de lembrar, entendem? Porque não foi uma coisa boa na minha vida, de forma nenhuma. No entanto, Deus tem me dado muitos sinais ultimamente os sinais têm sido mais fortes, mas Ele sempre me deu sinais de que desejava que eu falasse sobre isso. Hoje, nós estamos na última semana de junho de 2025, onde esse vídeo vai ser lançado agora, a última semana de junho de 2025. Completam 15 anos que eu parei de beber. 15 anos que eu deixei a bebida, né? E o Senhor tem me mostrado, me direcionado sempre para esse caminho, sempre no sentido de que eu fale, que eu dê o testemunho, que eu explique às pessoas, que eu diga como foi, como não foi, por que foi, que eu fale tudo aquilo que tiver dentro de mim e que isso ajude as pessoas que vão estar com dificuldade, que ainda têm dificuldade com algum vício, não só com o da bebida, né? Mas com um tipo de vício, com qualquer tipo de vício. E aprove Deus fazer com que esse testemunho venha agora, né? Agora que eu me refiro no sentido de nessa época, completando 15 anos que eu parei de beber, então eu trago isso, tá? Como disse antes como já mencionado, é uma coisa que eu sempre quis esconder, sempre quis guardar e nunca me lembrar. No entanto, Deus trabalha diferente dos homens. Deus trabalha diferente daquilo que eu pensava. E o que Ele diz, você não vai esconder, você não vai guardar, você vai se lembrar, para ajudar outras pessoas. Porque, na verdade, todas as dificuldades que nós passamos, Deus tem um propósito nelas. E as dificuldades que eu passei, Deus tem propósitos nelas também. E o propósito é ajudar as pessoas que ainda precisam se libertar nessas áreas, nas áreas do vício, principalmente na área do alcoolismo, não é isso? Então vamos dar continuidade, tá? Meus amados, 15 anos faz que eu parei de beber, tá? E contando do início, às vezes eu posso falar uma coisa à frente, depois eu volto no tempo e falo outra, mas não ache que seja uma conversa paralela ou
invenção. Não, tá? É porque vai vir na lembrança. Tá? O que vier aqui na minha mente eu vou falar e depois eu vou falar. Mas antes daquele momento houve isso, ou depois daquele momento houve isso. Enfim, vou justificando, tá? O início, meus amados, foi com muita depressão, né? Eu tinha vazios muito grandes dentro de mim que eu não conseguia enxergar que eram preenchidos. E aí, depois disso, eu via que as pessoas que bebiam eram alegres. Naqueles momentos eram alegres, né? E também há um fato estranho do meu pai. Perdão, só cortando o raciocínio aqui, mas eu vou trazer ele de volta. Meu pai, ele me ensinava muitas coisas. Ele ensinava através das histórias dele. Contava as histórias e ali eu ia aprendendo como ser, como não ser, como ser, como não ser. No entanto, ele me dizia aquilo que eu podia ser, aquilo que eu não podia ser. E eu entendi e atendi, né? Às vezes eu não tenho certeza se ele sabe que fazia isso. Mas eu entendia dessa forma. E uma coisa que ele nunca me disse foi: não beba. Ele nunca me falou isso. Se ele tivesse me falado, talvez eu tivesse guardado aquilo, porque eu guardava muito as histórias dele, guardava muito as palavras dele, né? Mas ele nunca me disse dessa forma: não beba. E aí, então, se ele não me proibiu, eu fui, tá? Na verdade, ele tinha problema com alcoolismo também, né? Enfim, e aí voltando ao outro raciocínio, né? De que havia uma tristeza muito grande, depressão, que eu não entendia como depressão, mas era, né? Que eu não conseguia encher, que eu não conseguia preencher. E um detalhe interessante: eu tinha me convertido não há muito tempo. Tinha me convertido há uns 3 anos, mais ou menos. Já a gente continua nessa parte, né? E então vinha aquela tristeza, eu não sabia mais como resolver, como fazer. Fui aonde eu vi as pessoas se alegrarem, né? Na bebida. Porque também meu pai não tinha me dito: não beba, você não pode beber. E aí eu fui para lá. E quando fui, havia um problema em mim. 2 problemas, na verdade. Eu tinha uma deficiência genética, um defeito genético para o alcoolismo, tá? E eu tinha um outro problema. Como eu estava na igreja, há 3 anos eu tinha me convertido, eu estava me desviando da igreja. Se desviar, para quem ainda não conhece, é o termo que a gente usa para alguém que entra na igreja, conhece a palavra de Deus, sabe o que Deus fez por ela, sabe que Deus tem intenção de salvar e manter aquela vida para sempre, e acaba se desviando do caminho por algum motivo. E nós vamos falar disso. Eu vou dividir aqui esse testemunho em 2, 3 vídeos para que não fique extenso, tá? O termo se desviar vem daí. Então eu estava me desviando, né? Então observa uma coisa: eu tinha um problema genético e eu tinha um problema espiritual. E agora eles se somaram, eles se uniram para causar o grande problema, que foi a dependência alcoólica, dependência química e os outros problemas que eu vou contar, né? Enfim, somando-se tudo isso, eu fui à bebida. Eu fui me recorrer à bebida para me salvar dos problemas, não é? E naquilo houveram muitas coisas de que eu me lembro, né? No entanto, uma é de que o início foi da seguinte forma: bebi um final de semana, e aí depois desse final de semana que eu bebi 15 dias depois, eu bebi de novo, e aí depois desses 15 dias que eu bebi pela segunda vez, veio a terceira vez veio com 1 semana depois da segunda vez, e aí depois 1 semana de novo, e aí depois eu já não aguentava mais esperar 1 semana, então era no meio da semana e no final de semana, e aí disso eu não aguentava mais ficar todo esse tempo, né,
sem beber. Do meio da semana até o final de semana não aguentava, então bebia dia sim e dia não, porque não aguentava o dia de ressaca, entende? Bebia esse dia aqui, esse não porque estava de ressaca. Bebia esse dia, esse não porque estava de ressaca. Até os momentos em que vieram as dores muito maiores do que aquelas que eu sentia antes de beber. Dores que eu não conseguia mais controlar, que eu não tinha mais poder. E nisso continuava, aumentava a quantidade de bebidas, aumentava o nível máximo de tempo que eu cheguei, era esse, dia sim, dia não, né? Mas aumentava a quantidade de bebida e sempre gostava daquelas bebidas quentes, porque as outras demoravam muito a dar efeito. E nisso tudo foi piorando, dentro de mim tudo foi piorando, né? Até os momentos em que o Senhor me incomodou para parar de beber. Tô de olho aqui no tempo, tá? Me incomodou a parar de beber e criou-se uma situação em que eu passei uma vergonha muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, meu irmão mora em Salvador hoje. Ele me viu uma vez bêbado, passando numa praça. Eu estava lá, acho que com algum colega, não lembro quem, mas ele me viu bêbado, olhou assim para mim e disse: Tu é um político, é? Eu tô vendo um político agora diante de mim, é? Falando isso porque eu, uma pessoa muito calada, muito quieta, muito reservada, sempre fui assim, bebendo, virava outra pessoa. Tagarela, né? Conversadeira, pessoa que fala demais. Eu virava isso. E aí ele fez esse comentário, nunca me esqueci. E eu tava bêbado. E nunca me esqueci disso também. Havia um amigo que eu bebia também com ele, que assim que eu parei de beber, eu bebia e ia na casa dele sempre. E aí assim que eu parei de beber, ele fala pra mim, ele diz: Davi, eu não gosto de você quando não tá bebendo. Aquilo me marcou muito, né? Me marcou muito, mas a decisão estava fechada. Enfim, as dores que eu pensava que sentia antes de beber, depois da bebida, vieram 10 vezes mais fortes. E aí eu não tinha mais opção. De fato, eu não tinha como ir, para onde ir, a quem buscar. E aí, o interessante, que eu conhecia o mundo químico. Eu tinha a predisposição a essa dependência. E conhecia a química também. Eu conhecia o mundo espiritual. Eu sabia o que o alcoolismo era também, diante do mundo espiritual, né? E aí vieram essas duas coisas para me cobrar, para me afrontar, para me destruir, assim como fala no versículo de João 10:10, que o inimigo vem senão para matar, roubar e destruir. E ele veio a me cobrar, para me matar, para roubar tudo que eu tinha, a vida que eu tinha, e me destruir. E quando ele veio, me fez passar uma vergonha muito grande, né? Eu tinha uma namoradinha de adolescência. Eu tinha 20 anos, mas ainda era um namorinho como adolescente. E aí, passei uma vergonha muito grande lá, na casa dos pais dela. Enfim, passei uma vergonha, falei besteiras, coisas. E aí, no outro dia, aquilo ficava preso na minha mente. Eu não perdi a memória. Eu perdi a visão, não enxergava as pessoas, mas a audição e a memória eu não perdi. Eu me lembrava de tudo que acontecia, né? Eu me lembrava das pessoas, eu sabia quem eram as pessoas pelo tom de voz, pela voz. Enfim. E aí, da vergonha muito grande, houve muitas coisas, mas foi onde eu decidi parar. E aonde eu decidi parar foi que veio a grande destruição. Foi que veio a grandíssima perturbação. Se eu achava que era triste, que eu tinha depressão, que eu precisava me alegrar de alguma forma, quando decidi parar, que veio tudo isso, foi que, como disse já, 10 vezes mais forte
veio essa tristeza. E aí eu não tinha como recorrer, eu não tinha como fazer, né? Mas vou contar no segundo vídeo. No dia seguinte, fui na casa da ex-namorada, né? E aí o pai dela chega, me recebe, eu já estava lá, o pai dela chega, e aí ele recebe dizendo: oi, bebinho, tem uma cachaça aqui pra gente. A única coisa que eu pude responder foi: oi. De fato eu era, né? Enfim, só um comentário, né? Reconheci aquilo que era. Não estou falando de estoicismo não, mas cabe um pouquinho, né? Reconheci aquilo que era, de fato eu era o que ele disse. E falei com a menina, disse: olha, eu parei de beber. De fato, para quem bebia dia sim, dia não, ninguém ia, qualquer pessoa ao redor não acreditaria que eu tinha condições de parar de beber, que eu ia conseguir parar de beber, entendem? E aí, a resposta dela foi o que me marcou. Ela disse assim: você não precisa parar, basta se controlar. Não que fosse uma pessoa ruim, uma pessoa má, ou que eu não gostasse dela, de forma nenhuma dessas alternativas. No entanto, ali naquele momento eu senti que não iria receber ajuda para parar de beber. E aí eu sabia o que deveria fazer também, né? Decidi terminar o namoro, o relacionamento ali, naquele momento, pois não teria ajuda. Entendem isso? Então, meus irmãos, vamos seguindo para o próximo vídeo, né? Já, tá? Para não ficar muito extenso, porque eu vou fazer uma sériezinha, tá? No entanto, percebam o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que se nós temos a possibilidade de parar, se nós devemos parar, temos que parar, precisamos de alguma coisa que nos auxilie. E aí você está se perguntando, está julgando a menina, julgou ela, por que decidiu assim, por que quis fazer isso nesse sentido, dessa forma? Porque eu era um dependente, muitíssimo dependente. E o que eu entendo que deveria ter sido feito, repito, não dizendo que é uma pessoa má, mas o que eu entendo que deveria ser feito, deveria ter tido aquela forçada de barra, aquela ameaça, sabe, dizer: você tem que parar mesmo, e se não parasse a gente ia terminar junto. E ali eu sentiria firmeza, eu dizia: ela está comigo de fato, aqui vai me ajudar, porque ela viu o meu estado, ela viu como eu ficava. Não, eu precisava de alguém que me ajudasse. Entendem isso, o que eu quero dizer? Quero dizer que nós precisamos andar também em companhias de boas pessoas. Não de que seja má, mas em companhia de pessoas que ajudem a gente naqueles projetos que estamos, né? E eu tinha uma necessidade muito grande de alguém que me ajudasse a parar. E ali, naquele momento, eu não vi. Então, decidi terminar. Pouco tempo depois, a gente terminou, né? Enfim, vamos para o segundo vídeo agora, tá?